Olá! Hoje vamos iniciar uma série sobre as aplicações em renda fixa. Neste vídeo falaremos o que é, quais os tipos, como é a tributação, os riscos, o prazo, a liquidez e a rentabilidade. Este é um vídeo especial. Vamos entender de forma fácil e definitiva sobre os investimentos de renda fixa. Assista até o final. Eu sou Maria Inês Ramos, economista, criadora do canal Dinheiro Eu Gosto. Aqui falamos de finanças pessoais para pessoas que querem se educar financeiramente, de uma forma descomplicada e com a seriedade e a responsabilidade que o nosso dinheiro merece. O que é renda fixa? A característica central da renda fixa é que no ato da aplicação é definido a remuneração, o prazo e as condições de liquidez, isto é, quanto eu vou ganhar, baseado em qual índice, e quando terei meu dinheiro de volta. Mas você pode me perguntar, isso se parece com um empréstimo? Exato, pouca gente sabe disso, mas quando aplicamos o nosso dinheiro em uma renda fixa, estamos emprestando a nossa grana para uma instituição. Além disso, todas as condições, inclusive a rentabilidade, são pré-estabelecidas. Vem daí a nomenclatura, renda fixa. Como dissemos há pouco, quando investimos em renda fixa, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para algum emissor. Vamos falar do governo federal, dos bancos, das financeiras e das empresas. Começando pelo governo federal. O governo federal, ela emite títulos da dívida pública e nós podemos comprá-la por meio do Tesouro Direto, que é um aplicativo do governo, e assim podemos comprar IPCA 35, Selic, títulos pré-fixados, etc. Os bancos, por meio dos bancos, nós temos a caderneta de poupança, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, as LCIs, Letra de Crédito Imobiliário, as LCAs, Letra de Crédito do Agronegócio. Aqui é interessante destacar que muita gente acredita que caderneta de poupança é do governo. Não. Errado. A caderneta de poupança, ela é um depósito feito pelos bancos. Exemplo, se você tem uma poupança do Itaú, o risco é o Banco Itaú. Se você tem uma poupança no Bradesco, o risco é do Bradesco. Se a poupança for da Caixa, o risco é da Caixa. Então, sempre a poupança está associada ao banco que você fez o depósito. As financeiras são as emissoras das letras de câmbio, conhecidas como LCs. E as empresas seriam as debêntures simples, as debêntures incentivadas e o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, e o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Vamos falar agora sobre como é a questão da tributação. Nós temos a poupança, ela é isenta, LCI, LCA também é uma aplicação isenta, debêntures incentivadas e o CRI e o CRA. Vamos entender por que essas aplicações são isentas. O governo considera que investimentos de imobiliários e do agronegócio são setores estratégicos para a economia. Então, para incentivar essas aplicações, elas não têm incidência de imposto de renda. Da mesma forma, as debêntures incentivadas. Geralmente, as debêntures incentivadas são empresas que estão fazendo projetos de infraestrutura, por exemplo, portos, aeroportos, rodovias. Então, essa modalidade, ela também é isenta de imposto de renda. E a caderneta de poupança é a aplicação mais antiga do nosso país, ela tem cerca de 160 anos e desde a sua origem ela nunca foi uma aplicação tributada. Já outras aplicações como o Tesouro Direto, o CDB,
as letras de câmbio e as debêntures simples, sobre elas incide o imposto de renda. E temos aí uma tabela regressiva de imposto de renda. Para aplicações de apenas 6 meses, a mordida do leão é a mais forte. Vai ser um imposto de 22,5%. Aplicações, conforme a aplicação vai alongando no prazo, a incidência de imposto vai sendo regressiva, como o próprio nome dessa tabela sugere. Então, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 a 2 anos, 17,5% e acima de 2 anos, 15%. O que nós podemos concluir daí? Quando vocês fizeram uma aplicação, a exemplo dessas aqui, que ela vai incidir imposto de renda, já deve-se prever que é vantajoso a operação for de maior prazo, porque aí será menor a mordida do leão. Lembrando também que os impostos ele incide sobre o rendimento. Isto é, se você aplicou 10 mil reais, um exemplo, e o seu rendimento for de R$1.000, o imposto vai ser sobre R$1.000, tá certo? É sobre o valor, sobre a remuneração é que acontece o imposto de renda. Vamos agora passar para o risco. Tesouro direto, papéis de dívida pública, ele é considerado pelo mercado risco zero. Mas aí você pode me perguntar, nossa, mas o governo, sei lá, em algum momento é tão arriscado, o país vai indo mal. Não, as coisas não são dessa forma. Um país para quebrar, gente, é muito difícil disso acontecer, porque o governo tem muitos recursos para evitar que isso aconteça. Essa, assim, é a última situação. Então, é muito improvável que o país vai dar calote generalizado. Vamos entender então esse zero, ele está entre parênteses, mas ele é sim considerado, os papéis de dívida pública, o papel de menor risco. Já este grupo aqui, ó, que seria o grupo das instituições financeiras, que compreende todos os papéis dos bancos e das financeiras, existe uma cobertura, um seguro de proteção, conhecido como FGC, Fundo Garantidor de Crédito, cobre as aplicações até R$250 mil. Exemplo, se você tem uma caderneta de poupança e você tem um depósito até R$250 mil, mesmo que a instituição venha tornar-se insolvente, o FGC garante a aplicação para todas essas aqui. Para valores acima de 250 mil, aí você está exposto a algum tipo de risco. Nós temos aqui no canal Dinheiro Eu Gosto um vídeo exclusivo sobre FGC e vale a pena conhecê-lo, principalmente para quem é investidor de renda fixa. Fica aí a sugestão. Passando agora para o grupo dos papéis de empresas, é considerado um risco alto. Por quê? Porque não há nenhum tipo de cobertura. Então, resumindo, a gente tem aqui 3 classes: papéis que são considerados risco zero ou baixíssimo de vir a acontecer, riscos de investimentos ligados ao setor financeiro, que tem a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e as empresas que esse não tem nenhum tipo de rede de proteção. Caso a empresa venha a se tornar insolvente, é o risco que o investidor assume. Passamos agora a falar do prazo e da liquidez desses investimentos. Prazo e liquidez são coisas diferentes, isso vai ficar claro nessa explicação desse slide. Começando pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele oferece uma liquidez imediata, ou seja, você pode liquidar a aplicação antes do vencimento, tá certo? O prazo dessas operações geralmente são de médio e longo prazo. Temos papéis no Tesouro Direto que vencem até em 2050. Mas é importante enfatizar que quando você compra um papel, sei lá, 2035, 2050, o vencimento que for, o prazo que for, né, você pode fazer a retirada antes, mas tem até um asterisco aqui, você corre ao que se chama marcação de mercado. Se for num período de turbulência, de instabilidade, de insegurança, enfim, várias situações econômicas, pode ser que você seja penalizado pela remuneração. Então, é importante enfatizar: prazos longos oferece
porta de saída, você pode sair da aplicação, mas tem esse detalhe da marcação ao mercado que, dependendo do período, isso pode ser prejudicial a você. A caderneta de poupança, velha, conhecida e amiga de todo mundo, todo brasileiro, ela tem liquidez imediata, você pode sacar todos os dias que desejar. E o prazo é considerado de 30 dias, porque a cada 30 dias é que tem o aniversário da conta e cai a remuneração. Ah, mas e se eu sacar antes de 30 dias? Tudo bem, só que aí você perde a remuneração daquele mês. Essas outras 4 aplicações, elas possuem as mesmas características. CDB, LCI, LCA e letras de câmbio vai depender muito da operação que você está efetuando. Os bancos, a financeira, oferecem vencimentos de 180 dias, 1 ano, 5 anos, com liquidez, sem liquidez, então vai depender muito da operação que você estiver fazendo, então é caso a caso. Já os papéis emitidos por empresas, eles têm sempre essa característica, o prazo é longo, vejo muito debêntures acima de 5 anos, 8 anos, os prazos realmente geralmente são superiores a 2 anos e muitas vezes não oferece liquidez. Às vezes a liquidez ela só vai acontecer no vencimento ou em algumas situações. Então, essa é a estrutura. Acredito que tenha ficado claro o que é prazo e a liquidez. Liquidez é a possibilidade de sair. Preciso do dinheiro, eu quero ele agora. Tem alguns que têm porta de saída, tem outros que não têm. E prazo é essa estrutura. O mais curtinho é poupança e o mais longo aí vai depender da oferta que você tem na ocasião da sua aplicação. Falando agora sobre a rentabilidade. Eu vou considerar uma rentabilidade baixa, só para a gente assimilar bem esse programa, quando ela pode não cobrir a inflação. Eu vou denominar de uma rentabilidade média quando ela cobre a inflação e fica muito perto dela, em juros razoavelmente acima ou razoavelmente abaixo. E uma rentabilidade alta quando ela supera a inflação. Feito essas considerações, nós temos por ordem que a caderneta de poupança ela tem uma série de características vantajosas, mas ela sempre peca na rentabilidade. A remuneração dela é 70% da taxa Selic. Então, existem meses, existem anos que ela não cobra a inflação. Já o Tesouro Direto, esse grupo de CDB, LCI, LCA e letra de câmbio, quase na sua maioria é uma rentabilidade média, tá certo? E, finalmente, os títulos emitidos pelas empresas, a rentabilidade ela é vantajosa, mas ela também tem as características que nós falamos há pouco, baixa liquidez e prazos longos. Finalmente, agora sim, a tela ficou um pouco cheia de informações, mas com o que nós vimos nos slides anteriores, vai ser assim o fechamento desta compreensão. Eu vou fazer a análise por linha, que vai ficar mais fácil. Tesouro Direto. O que ele tem de super bacana? Risco baixíssimo, com uma rentabilidade média e possibilidade de liquidez. Então, é um bom papel para se investir. Lembrando, é claro, da marcação a mercado. A poupança. A poupança ela é muito bacana, isenta de imposto, liquidez imediata, o rendimento cai a cada 30 dias, mas a parte fraca dela reside na rentabilidade. O CDB e as LCs têm rigorosamente a mesma estrutura. Ambos têm imposto de renda da tabela regressiva, depende do prazo, do que foi acertado. A liquidez também pode, depende, mas no caso das LCs é um pouco difícil ter liquidez, tá? É mais raro. Ambas têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e apresentam uma rentabilidade média. LCI, LCA está entre os queridinhos do mercado, porque é uma aplicação isenta de IR, garantida pelo FGC,
a remuneração é média e se fizer uma boa negociação, você consegue um prazo não tão grande e ainda com alguma possibilidade de saída. Essa, eu diria para vocês que as LCIs e os Tesouro Direto geralmente são operações muito interessantes. Agora o grupinho que eu considero mais sofisticado, e esse geralmente é para um investidor que já possui aplicações em várias modalidades e ele está buscando diversificar. Por que ele é mais sofisticado? Primeiro, porque você precisa conhecer a empresa. Então, ele requer um preparo, um conhecimento da empresa que você está conhecendo, né? O setor financeiro de atuação, o projeto em que a empresa está atuando. Segundo, que o prazo é sempre um prazo mais longo. Liquidez baixa ou baixíssima. O risco é alto. Mas qual é a vantagem desses papéis? A rentabilidade. Então, a gente sabe que sempre a rentabilidade alta está associada a um risco mais elevado. As debêntures incentivadas e os CRIs e os CRAs tenham ainda a vantagem do imposto de renda. Bom, visto assim, parece que é uma coisa muito difícil. Aí você pode me perguntar, preciso decorar tudo isso, saber tudo isso? Não, não precisa não. Cada vez que você for fazer uma aplicação, o seu gerente de banco ou o seu assessor financeiro, ele vai mostrar essa tabela, só que a vantagem agora é que você já tem facilidade em compreender todos esses termos, todas essas considerações, e cada vez que você for tomar um investimento, vai ficar mais fácil a sua decisão. Para escolher qual é a melhor aplicação em renda fixa, o investidor precisa definir quais são os seus objetivos para o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ou seja, definitivamente não existe a melhor aplicação, e sim aquela que mais se encaixa nas necessidades do investidor. E também o seu momento de vida, se está montando a sua reserva de emergência ou se já possui a reserva de emergência e agora é hora de diversificar, se está guardando dinheiro para um projeto como comprar um carro, uma casa, se vai se casar, se vai se aposentar. Além de conhecer seus objetivos, você precisa levar em consideração as características do investimento, como segurança, tributação, prazos, remuneração, e aí sim, escolher qual combina mais com seu perfil. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Vamos ter um vídeo exclusivo para cada um desses investimentos. Vai ficar cada vez mais fácil e interessante o mundo das finanças. Até o próximo!